Fui meditar aos 8 anos de idade. Estava tentando me transformar em uma coruja. No meio dessa meditação, um pássaro gigante entrou pela janela, como se fosse uma arpia. Eu conto essa história completa no relato de projeção astral de hoje, que se chama A Coruja. Essa é uma experiência muito importante, porque foi uma das minhas primeiras experiências psíquicas, né? Das minhas experiências místicas aí da época da infância. No caso, eu tinha apenas 8 anos, tá? E morava em Olinda nessa época. Rapaz, vamos lá, vamos fazer uma rápida contextualização aqui, tá? Nessa época, eu tinha 8 anos, mas eu tinha um irmão mais velho, né? Até hoje eu tenho, que é o Lucas. Esse irmão, ele é 3 anos mais velho. Ele aparece na outra história que eu falo da janela. E nessa época eu era muito apegado a ele, né? Eu sempre fui até a adolescência. Porque eu tinha 8, ele já tinha 3 anos a mais do que eu. Então ele já tinha 11 anos. Então pra mim ele sempre foi a referência, assim, de quem é maior, né? De gente grande. E às vezes tem alguns momentos difíceis, né? De irmão mesmo, mas enfim, sempre foi uma relação muito interessante. E aí o que acontece? Nessa época, o meu padrasto, Paulo, ele trouxe os filhos dele, porque ele tinha 3 filhos já. Quando meu padrasto se casou, ele já tinha 3 filhos, que era o Caetano, que era o mais velho até que o Lucas. Tinha a Mariana, que era a menina, né? Que era a menina do bando. Que ela tinha a idade de Lucas, mais ou menos. E tinha o Chiquinho, que ele era menorzinho do que eu. Ele era. Ele é um ano mais novo do que eu, o Chiquinho, tá? Aí tinha Caetano. Eu vou botar um cabelo assim, meio. Mas na verdade, quem tinha esse cabelo era o meu irmão. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro um traço característico do Caetano que eu possa botar, cara. Ele era o chileno, cara. O Lucas é que tinha um cabelo. Sempre teve um cabelo maiorzinho assim. Eu tinha o cabelo enroladinho. E o Chiquinho era assim, tá? Então eu tô desenhando bem simples para também a gente não ficar aqui a tarde inteira, tá? Aí o que acontece, cara? A gente morava numa rua, num bairro chamado Jardim Atlântico. E era uma rua meio. Era uma rua de barro. Era assim um bairro um pouco mais humilde, apesar da nossa casa ser uma casa legal, ser um duplex. Mas era um bairro mais humilde, a gente brincava solto por aí. A gente brincava solto pelo meio da rua. E eram as brincadeiras meio barra pesadas. A gente entrava nos terrenos baldios, a gente às vezes quebrava tijolo, explodia bombinha, fazia umas traquinagens, né? Tinha até aquele negócio de fogos de artifício, terminamos fazendo guerra com outras crianças, guerra de fogos, sabe? Guerra de rojão, guerra de bombinha. A gente pegava os tijolos que estavam pelo meio da rua e quebrava os tijolos, explodia bombinha dentro de lata, pulava muro, ficava brincando nos montes de areia que tinham pelo meio da rua, que é tudo coisa de construção, né? A gente bagunçava tudo, cara. Eram umas crianças bem, bem danadas.
E, enfim, tem mais detalhes sobre essas traquinagens, sobre essas brincadeiras, no artigo do blog, tá? Que conta essa história com mais detalhes. Aí o que que acontece? A Mariana, eu não sei de onde ela tirou essa ideia, que a gente tinha uma piscina, sabe aquelas piscinas de 1.000 litros? Deixa eu ver como é que eu desenho isso, meu irmão. Bom, aqui, ó. Sabe aquelas piscinas que são de plástico montáveis? Pronto, o Paulo ele comprou essa piscina e a gente ficava tomando banho nela e ela ficava do lado de dentro da casa, que tinha um portão. Eu lembro que não, peraí. Vamos fazer um negócio mais ou menos fiel, é porque eu tava fazendo ao contrário, mas se eu mostrar daqui não vai dar para ver nada. Aí tinha uma porta aqui e tinha um portão que deslizava para cá, um muro alto, aqui ficava a rua, aqui ficava um terreno baldio, tinha uma torneira aqui, um negócio. Eu lembro que a gente tinha por um tempo a gente teve um cágado, tipo uma tartaruguinha, que ela até botou ovos, cara, em um certo período. Mas enfim, a gente ficava aqui nessa piscina e eu não sei de onde a Mariana tirou uma ideia. A gente tinha bicicleta, carrinho de controle remoto, um bocado de coisa. E aí o que que acontecia? A Mariana, eu não sei de onde ela tirou essa ideia de meditar. Então vamos brincar de meditar. Como é que seria essa brincadeira de meditar? Seria dentro da piscina, tá? Ca- Cada um entrava, eu acho que essa piscina tá muito grande. Cada um ia sentar dentro da piscina e ia meditar. Porque a gente ficava na piscina de bobeira, aí ela deu essa ideia. Tudo começou com a Mariana, né? A primeira vez que eu meditei foi com minha irmã Mariana. E aí pronto, e aí a gente sentava na piscina, todo mundo sentava e ela conduzia a meditação. Aí como era essa meditação, cara? Era muito interessante. São cinco, né? Falta um aqui, cadê? Tá aqui no cantinho. Aí como é que era essa meditação? Era muito interessante. Era para se transformar em um animal. Se transformar em um animal? Como assim? Por quê? Eu não sei por quê, mas enfim. Eu veio com essa ideia e eu sempre achei interessante, porque tinha uma série na TV de um homem que se transformava em animal. E se transformava em vários animais, e eu sempre achei isso fascinante. E um dos meus sonhos era me transformar em animais, né? Então pronto, aí já gostei da ideia. E aí, vamos lá. Aí como é que era a meditação? A gente fechava o olho e começava a se imaginar aos poucos o nosso organismo se metamorfoseando. Então deixa eu colocar aqui essa tentativa porque é interessante. Por exemplo, eu escolhi um sapo. Nesse dia eu escolhi um sapo. Tentei me metamorfosear num sapo. E aí eu tava tentando imaginar. Isso aqui sou eu dentro d'água, tá? Deixa eu botar com o cabelinho assim, ó. O cabelo. Aqui sou eu, tá? Com esse cabelo assim. Sempre tive o cabelo assim. E aí, é, tipo Bob Ross, né? E aí, e aí eu tava tentando meditar e imaginava. Aí eu lembro que foi o Caetano que falou, disse, como é que a gente vai se transformar? Aí ele, não, você imagina aos poucos, os dedos se alongando, fazendo aquelas bolinhas no dedo, que eu falei que ia me transformar num sapo, né? Minha primeira tentativa foi essa.
Isso aqui é tudo imaginação, tá? Eu tava visualizando, tentando imaginar os dedos se alongando e eu me transformando em um sapo, tá? Como é que eu posso fazer essa água? Hum, é como se a água tivesse aqui, ó. A câmera debaixo d'água. Aqui tá negócio tá de cinema, brother. Tá pensando que é brincadeira. Pronto. Mas não deu certo. Nesse dia não deu certo. Eu me levantei, sabe? Eu disse, cara, isso não tá funcionando. Eu não tô me transformando de verdade. Eu não tô conseguindo. Eu já tô meio cansado, meio de saco cheio. Isso não vai funcionar. Aí eu me lembro que eu me levantei assim. E quando eu me levantei, a água pingou de mim, a água pingou da bermuda, cara. Eu lembro que quando eu levantei e que a água pingou, cara, foi como se tivesse feito um barulho imenso. Assim, essas gotas caindo na água. Foi como se fosse um barulho imenso, ensurdecedor, assim. Brau! E aí todo mundo acordou assim, sabe? Chateado porque eu tinha cortado barato de todo mundo. Porque eu levantei da água assim. Tá. E aí o que aconteceu? O tempo passou, eu estava acabando o período de férias do pessoal. E a gente resolveu fazer mais uma brincadeira de meditação, tá? Mais uma. Essa brincadeira de meditação, ela foi diferente. Ela não foi na piscina. Ela foi uma meditação que fizemos lá no quarto da gente. Era o quarto meu e de Lucas, tá? Que na verdade Caetano, Mariana e Chiquinho não moravam lá com a gente. Eles foram passar as férias, tá? Então, deixa eu ver. No quarto, deixa eu ver se eu me lembro, fazer um enquadramento aqui. Foi assim, todo mundo sentou. Eu lembro que eu sentei meio em posição de lótus. Eu já associava essa posição assim, com a perninha cruzada, né? O bracinho meio assim pro lado. Eu já associava com meditação. E aí nesse dia foi no chão, cara. Foi no chão. Aí eu tava aqui, meus irmãos estavam aqui. Tava o Lucas, Caetano, eu não sei se o Caetano tava, mas tava a Mariana, tava o Chiquinho. Eu acho que tava todo mundo aqui. Todo mundo sentou assim. Eu acho que a Mariana deve ter visto alguma coisa da mãe meditando. Alguma coisa, eu não sei, cara. Eu sei que ela já vem com esse negócio meio esotérico, tá? E aí o que acontecia? Aqui tinha a parede, a porta do quarto ficava para cá. Aqui tinha a janela e aqui ficavam as camas. Não dá para mostrar tudo de uma vez, não. Mas aqui ficavam as camas, aqui tinha a janela. Essa janela tinha uma grade. Isso é importante, viu? A janela tinha uma grade. E aqui ficava a paisagem, tinha uma outra casa aqui. Enfim, tem as casinhas lá fora, tá? Beleza? E aí o que que nós fizemos? Nós apagamos a luz, a janela ficou entreaberta. Eu lembro que a gente meio que fechou a janela, ou deixou a janela meio aberta, não sei o que foi. Eu sei que a janela tinha grade, né? Isso eu lembro muito bem porque era primeiro andar, mas enfim, por segurança, eu acho que por segurança, né? Imagino que sim. A gente tinha ali uma grade na janela, tá?
E aí, beleza. Fizemos a sessão de meditação e ela foi mais ou menos parecida. A única diferença foi o seguinte: para a gente se concentrar melhor, já que não tinha água, cada um pegou um lençol e se cobriu, tá? E aí, o que que aconteceu? Aí eu tava assim, ó, com um lençol por cima do corpo. Eu e todo mundo, né? Todo mundo tava com um lençol assim, ó. Um lençol por cima do corpo. Uma cena bem peculiar, eu acho que para crianças, né? Eu tinha 8, Chiquinho tinha 7, Lucas tinha 11, Mariana também tinha 11. Todo mundo com. Parece um negócio meio cabalístico, assim, né? Era todo mundo com. Eu lembro que tinha um pôster na parede. Eu lembro que eu escondi o cigarro da minha mãe atrás desse pôster, porque eu não queria que ela fumasse. Ela brigou comigo até eu mostrar onde estava. Eu acho que esse pôster ele era um carro com fogo assim. Tá. E aí, é tipo um hot rod, assim, um carro com saindo um fogo, uma fumaça, um negócio assim. Tá. E aí começamos a meditar. Como foi essa meditação? Primeiro eu quis imaginar como uma serpente. Eu disse, eu vou pensar como se fosse uma serpente. Eu vou virar uma cobra. E eu tentei me imaginar como se é, como se os meus ossos eles começassem a se alinhar assim, começassem a colar, sabe? Tudo através da na coluna vertebral, sabe? Eu tentei imaginar como se meus outros ossos eles estivessem se aproximando assim, se colando, sabe? Por dentro, para eu virar uma serpente. Aí eu não me senti muito bem, cara, na hora de serpente, cara. Eita, eu tô fazendo muito adulto. Deixa eu fazer ele redondinho aqui, com criancinha. Aí eu disse, não, cara, isso não tá muito legal, esse negócio de serpente. Não tá dando certo. Dizer que eu tinha a boquinha bem vermelhinha, né? Quando eu tinha. Deixa eu fazer uma bochechinha assim, tentar fazer. Porque é que eu tô muito novinho, cara. Eu tenho 8 anos só. Aí meu cabelo já era assim, ó. Felpudinho, sabe? Fofinho, como se fosse um carneiro. Só que preto. É uma ovelha negra. E aí? E aí, tá. E aí eu disse, não, isso não tá muito legal, não tá interessante. E eu tentei imaginar, eu tentei lembrar alguma coisa que fosse boa, algum outro animal. Eu disse, vamos ver um animal mais legal, mais positivo e tal. E aí o que que eu fiz? Eu lembrei de uma coruja. Que coruja era essa? Bom, essa coruja, ela tava lá em casa porque a minha avó, ela era ceramista, tá? A minha avó era ceramista e ela, uma das obras dela, inclusive eu tenho essa coruja ainda. Na verdade, eu deixei essa coruja quando quando eu me separei, que eu saí de casa. Essa coruja terminou ficando lá, ficou para minha filha. Mas enfim, foi minha avó que fez essa coruja. Era uma coruja estranha porque ela tinha orelhas, tá?
Eu sempre associei coruja com orelha, eu não sei por quê. Era uma coruja que tinha orelha de raposa, sei lá, de gato. Mas enfim, ela tinha um peitoral assim, e ela tinha um negócio assim, que era um vincozinho que ela fazia, sabe, com a ferramenta assim, ó. Ela fazia um vinco com um ferrinho, aí ficava fundo assim, sabe? Que ela fazia as penas, e aí eu lembro que uma orelha tava quebrada. Não, depois é que uma orelha quebrou. Mas enfim, a coruja tava lá junto com outras esculturas que a minha mãe tinha. Tinha um São Francisco lá com uma pomba aqui. E ficava num canto da sala decorando, né, no chão assim. Acho que tava perto do bar de Paulo, tá? Aí eu lembrei dessa coruja, eu achei ela interessante e também tinha uma corujinha que ela fazia. Então aí eu já peguei por aí. Eu disse, vou ser uma coruja então. Me inspirei nessa coruja. Então eu vou me transformar numa coruja. Aí começou a transformação. Aí começou a dar certo, cara, que eu comecei a me imaginar criando asas. Como é que eu posso fazer essa transformação? Aí eu comecei a me imaginar como se eu tivesse crescendo asas assim, sabe? Como se tivesse crescendo penas em mim. Comecei a me imaginar como se a minha cabeça tivesse se tornando uma cabeça de um pássaro, como se eu tivesse criando um bico assim. Isso tudo visualizando, tá? Imaginando. E eu não consegui fazer uma transformação completa. Tava um negócio meio humanoide ainda, sabe? Como se eu estivesse me transformando em um ser mitológico, em uma coisa tipo uma arpia, em um ser, sabe? Híbrido entre humano e pássaro. Eu senti assim os meus pés, cara. Deixa eu ver qual ângulo que eu mostro isso. Aqui, ó. O meu pé se transformando em garra. Isso foi uma transformação mais fácil de eu imaginar e de eu sentir. Diferente do sapo, diferente da serpente, sabe? A coruja realmente foi uma transformação muito mais fácil, muito mais intuitiva, tá? Tudo isso lembrando que eu tava com um véu por cima do corpo, tá? Tudo com um lençol por cima do corpo. Tudo isso debaixo do lençol, tá? E aí o que acontece? Eu tava nessa sensação, nessa transformação. E aí, cara, de repente, eu vejo um movimento na janela. A janela, como eu disse, ela tava meio aberta assim. E eu vejo uma sombra, cara, de uma asa, de alguma coisa entrando pela janela. E era uma coisa grande, meu irmão. Como é que eu posso dizer? Deixa eu fazer de uma outra forma, com outro enquadramento. Dar um pouco mais de drama aqui.
Era uma coisa imensa entrando pela janela, certo? Tchá, é uma presença, é um ser, uma sombra. O que era esse ser? O que era essa sombra? Eu não sei. Mas uma coisa que eu tenho certeza, assim, de onde veio, o que era exatamente, por que estava ali, eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Era uma coruja. Isso eu tenho certeza. Era uma coruja. E essa coruja que apareceu era uma coruja gigante. Era uma coruja gigante, cara. E eu via ela só assim, através do lençol, sabe? Uma coisa borrada, assim, andando pelo quarto. Entendeu? Ela tinha um bico assim, deixa eu botar esse bico mais pra baixo. Era só uma coisa borrada, assim. Porque eu tava vendo por debaixo do lençol, né? Aqui na frente tá o lençol. Eu não tava vendo mais nada direito. Mas eu via o brilho da janela, entrava uma luz meio fantasmagórica, assim, sabe? E aí eu via essa coruja, cara. Lá estava ela, andando na minha frente. Um negócio grande assim. E eu dizia: meu Deus, tem uma coruja aqui dentro. Não é possível, não é possível. E eu ouvi o piado dela. Suave, gutural. Ela fez um negócio. Uh, 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 uh. É... Eu disse: meu Deus, ninguém tá vendo, não, esse bicho aí. Ninguém tá vendo essa coruja aí, só eu, é. Por que ninguém faz nada? Eu fiquei morrendo de medo, não consegui me mexer. Fiquei assim, eu não fiquei paralisado, eu não cheguei a ter uma catalepsia nem nada, mas eu não consegui me mexer. Eu disse: como esse bicho tá aí, meu Deus? Como esse bicho tá aí? Eu fiquei muito assustado na hora. Fiquei ao mesmo tempo fascinado e assustado, né? Fiquei assombrado. O assombro do mistério. Nessa hora eu disse: meu Deus, o que tá acontecendo? Eu abri os olhos ao máximo para tentar ver por dentro do. Para poder ver através do véu. Tinha literalmente um véu na minha frente, né? Isso também é simbólico. Tinha um véu sobre o meu rosto. E eu não conseguia ver. Não conseguia ver exatamente o que era. Mas eu sentia e eu via que tinha uma coisa lá. Tinha alguma coisa lá. E ela se mexia. Eu disse: meu Deus, é um animal gigante. Como é que isso entrou dentro da janela? Porque ninguém tá vendo, ninguém tá fazendo nada. E eu fiquei morrendo de medo. E eu passei um tempo é, é, olhando, mas aí depois eu fechei o olho, né? Dei um tempo assim.
Fechei o olho. Ah, meu Deus, deixa eu desenhar eu pequenininho, porque eu geralmente desenho meio adolescente, que já é meio que um personagem. Mas vamos lá. Aí tem uma hora que eu fechei o olho, eu disse, não, peraí, calma, não é possível. Eu não entendi o que estava acontecendo, sabe? Mas eu me acalmei, dei um tempo, respirei, fechei o olho, né? Me acalmei e tal. E logo depois eu acordei, né? Mas assim, eu não tinha dormido. Eu fui o tempo todo acordado. Eu não dormi, não cochilei em nenhum momento. Mas eu acordei assim, eu é, parei de ficar me fechando, me concentrando, e eu despertei, né? Fiquei alerta novamente. E aí, quando eu vi, tava tudo calmo. E eu acho que alguns dos meus. Alguém começou a se mexer ou não? Eu acho que não, acho que eu fui o primeiro. Ah, eu disse. Já não tem mais ninguém aqui. Eu não sentia mais a presença, não via mais a presença. E eu me senti tranquilo no sentido de tirar o véu. Aí eu me levantei, tirei o véu. Deixa eu fazer um negócio bem dramático aqui, fazer uma splash page. E aí eu me levantei, tirei o véu, o lençol. Deixa eu ver se eu faço um corpinho de criança aqui. A janela estava aberta. A janela estava do mesmo jeito que estava antes, estava entreaberta. Ela não estava 100% aberta, não. Mas ela tinha grade, essa janela. Ela tinha uma grade tão fechada que um bicho daquele tamanho não ia conseguir entrar de jeito nenhum. E, e aí o pessoal começou a acordar, começou a comentar: ah, aconteceu alguma coisa, não aconteceu, não deu certo, não vi nada. Todo mundo tranquilo, como se tivesse sido uma meditação normal, uma brincadeira normal de meditação. Mas para mim foi como se fosse uma. Mas para mim foi uma experiência e tanto. Foi uma experiência muito intensa. Aqui, Mariana, a menina do grupo. E foi uma experiência muito intensa, inesquecível. Aqui o Chiquinho. Inesquecível. E eu disse, meu Deus, não tem nenhum bicho aqui, não tem nem ninguém. Não tem assim, sei lá, essa coruja de onde ela veio, sabe? Realmente ela estava lá. Até hoje eu tenho certeza que ela estava lá. Foi esquizofrenia? Foi um surto de esquizofrenia? Foi uma visão espiritual? Eu, na verdade, cochilei e não me lembro. Eu não sei, cara. Eu não tenho como dar certeza de nada. Eu sei que para mim, naquele momento, aquela coruja era muito real. Muito real. E até hoje eu tenho esse vínculo, né? Essa afinidade com esse ser, com esse animal que é a coruja. Talvez seja o meu animal de poder ou alguma coisa assim, mas eu senti como se fosse uma resposta, como se fosse uma resposta do
a minha meditação. Eu me concentrei tanto em me transformar em uma coruja, né? Eu mentalizei tanto uma coruja que ela terminou aparecendo. É como se eu tivesse feito uma invocação, uma evocação de uma coruja. Eu fiz o summon de uma coruja. É mais ou menos isso que eu consigo entender hoje, tá? Eu acho que eu fiz uma evocação de um espírito animal, que é a coruja. E eu visualizei tanto isso, tão forte isso na minha mente, que essa forma se materializou. Eu posso ter invocado um espírito? Pode ser. Eu deixo em aberto aí a interpretação, você que decide a natureza. Eu confesso a minha ignorância, eu confesso meu assombro com o mistério. Eu não vou cravar para você para dizer, certo? Mas foi como um ritual de evocação, um ritual mágico de evocação, que eu chamei um espírito da natureza e ele se manifestou para mim. E foi isso, eu com 8 anos de idade, mais uma vez, uma coisa bem precoce, tá? E eu agradeço isso à minha amiga Mariana, minha irmã Mariana, que trouxe essa meditação, essa ideia de meditação para a gente, numa idade tão nova. E para todo mundo foi uma coisa normal, mas para mim realmente encadeou aí uma grande experiência, algo muito marcante. Tá certo, pessoal? Essa é a nossa experiência de hoje. Ela tem uma versão no blog, tem o texto dessa história está escrito no blog com muito mais detalhes, se você quiser ver. E se inscreva no curso de projeção astral, é um curso gratuito. Tem o curso de meditação também do Santuário da Alma, que ele envolve muito essa questão de visualização. Todos os links estão nos comentários, todos os links estão na descrição do vídeo. E é isso aí. Até a próxima, um grande abraço. Bom, pessoal, essa experiência mostra como a criança ela é sensível, como ela é susceptível aí, à meditação, às experiências psíquicas, tá? Até hoje eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas eu tive uma sensação muito forte dessa energia dentro do meu corpo, da sensação dessa presença, que era uma presença real. Então, eu senti uma transformação interna muito forte e também ali uma presença, uma resposta muito forte ali, como essa presença. Então, é muito importante essa prática da meditação, essa prática da respiração. Eu deixo para você gratuitamente aqui no meu YouTube um curso gratuito de meditação que se chama O Santuário da Alma e também um curso gratuito de projeção astral, a técnica do desejo. Dê uma olhada, se inscreva na técnica do desejo, veja e também veja essa meditação, pois são muito úteis, são práticas muito importantes e muito simples que vão ajudar você, vão literalmente mudar a sua vida se você colocar isso em prática, beleza? Um grande abraço, até mais.